Bom, pelo que vocês já perceberam, então, no início aí, né, com os dois hinos que foram colocados, vocês já sabem do que vai se tratar, já com o título dentro dos nossos slides ali no início, né, do que vai se tratar essa aula nossa de hoje, né? A Guerra Fria, claro, né? Mas nós temos que entender que esse processo se dá pós Segunda Guerra Mundial, né? E eu vou dividir em alguns momentos com vocês. Eu estou pensando em dois momentos para não estender muito, né? E não deixá-los muito confusos em relação a esta questão. Então vamos então entender o que é esse processo. Nós sabemos que o mundo vai passar por uma intensa mudança na estrutura geopolítica neste momento, sabendo-se que de um lado nós vamos ter, né, os Estados Unidos, com o bloco capitalista, e nós vamos ter a União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com o socialismo, o bloco socialista. E isso vai perdurar aí por 40 anos, né, de política bipolarizada no mundo, não afetando só a condição histórica, mas também afetando a condição também primordial que nós temos, que é a questão geográfica. Tá? Então, nos anos que foram posteriores ao ano de 1945, né, os ânimos, vamos dizer assim, né, do mundo ainda estava muito quente, até porque a ideia de ter ali uma guerra eminente a acontecer era muito provável, né? Ainda poderia vir a acontecer. Claro que nesse momento aí, né, com esse acaloramento dos ânimos, né, acaba então suscitando algumas vontades, né, de algumas ideologias que vão conduzir a essa guerra. Mas no final das contas acaba sendo então o que nós chamamos de Guerra Fria e, claro, com um fator mais ideológico do que talvez aí de cunho de sangue mesmo, mas quase chegou ao sangue, ao derramamento de sangue. Mas, né, devido aí às decisões que foram tomadas pelos representantes políticos desse momento, acabou sendo mais uma guerra ideológica. Então nós temos aí Guerra Fria conceito. O que seria isso? É a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, pelo controle do mundo, né? E claro, ele inicia no ano de 1945 e vai se estender então aí até o ano de 1991. Tá? E durante, claro, esse período aí, os ânimos entre essas duas potências do mundo não foram fáceis de aguentar, não. Teve aí os seus percalços, né? Tivemos aí algumas séries de conflitos dentro desse período que quase que culminaram, então, numa guerra mundial, né? Mas que, na realidade, não houve ali aquele enfrentamento direto, já que uma não declarou guerra à outra, né? Só ficou naquela questão da ameaça. Mas a Guerra Fria ela foi, né, um conflito de ordem política, econômica, militar, social, ideológica. São 5 fatores que acabam marcando esse processo, né? Por isso que nós chamamos de Guerra Fria, já que os conflitos eles não foram diretos entre essas superpotências, né? Eles acabaram então se estendendo, né, ao longo de outros determinações políticas e tudo mais, mas que não aconteceu de fato um enfrentamento entre esses grupos. E, claro, dada a circunstância histórica, o medo de se ter ali uma ameaça, né, de uma guerra nuclear era enorme nesse momento. Mas nós também passamos a conviver em meio a tudo isso, ao que é uma corrida armamentista, né, pela construção do grande arsenal nuclear, né, que essas potências tinham em suas mãos, né, e que foi, claro, aí um dos grandes, né, problemas que enfrentou-se durante a fase da Guerra Fria. Porque qualquer tipo de, digamos ali, né, de esquentamento dos ânimos, né, que nós temos aí vai ocasionar uma tensão onde pode vir a causar, né, essa guerra. Outro ponto importante é que essa rivalidade entre essas duas nações aí, né, ela vai se dar justamente pela incompatibilidade de ideias que se tem. Porque de um lado você tem o capitalismo, do outro você tem o socialismo, que é totalmente contrário às ideias digamos, né, do capitalismo, não defende o capitalismo, né? Até porque o próprio criador da ideia, da ideologia nesse momento aí, né, Karl Marx, ele falava que o socialismo seria, né, o ponto máximo, né, digamos, seria
o ponto final do capitalismo, né? E, claro, estaria depois unindo aí a política comunista. Mas nós temos que entender que nesse momento aí esses sistemas eles são distintos. É como água e óleo, eles não se misturam, né? Por isso que os Estados Unidos vai defender nesse momento então essa rivalidade que vai existir. Ele vai defender o capitalismo, como eu já disse anteriormente, a democracia, né? A defesa da propriedade privada e a livre iniciativa privada. Essa livre iniciativa ela está associada ao liberalismo, né, econômico que nós já estudamos anteriormente. E a União Soviética, né, ela vai defender o quê? O socialismo, o fim da propriedade privada, a igualdade econômica, um Estado único e forte para que possa garantir, então, a necessidade de todos os cidadãos. É isso que está em jogo neste momento. Então, por isso, quando a gente fala que há uma guerra iminente a ser travada, é por essa questão ideológica que está em jogo. Então, as ações muito presentes e constantes, então, nessa Guerra Fria, ela vai estar ligada, então, à criação dos dois blocos militares, sendo que cada um correspondia, então, aos seus países, correspondia, então, às suas potências. De um lado, nós vamos ter a OTAN, que vai criar a Organização do Tratado Atlântico Norte, representado, claro, pelos Estados Unidos. Do outro lado, nós vamos ter o Pacto de Varsóvia, né? E esse pacto aí foi criado com o objetivo, então, de mostrar quais eram os países, né, que acabam, então, apoiando a União Soviética. Lembrando que na América, aqui nós vamos ter Cuba, na África nós vamos ter Angola e Moçambique, se eu não estou aqui fugindo da memória. Mas esses dois acabam, então, representando o lado socialista, além, claro, né, da própria União Soviética, a Alemanha sendo dividida, né? E nós vamos ter o leste europeu todinho mergulhado nesse processo, né? E o restante do mundo ficando, então, do lado dos Estados Unidos. Agora, a Guerra Fria, claro, terminou com a completa ruína, né, do mundo socialista, uma vez que a União Soviética, né, ela já estava totalmente destruída economicamente devido aos gastos, né, com relação aí à corrida armamentista, né? E, claro, o que vai ainda ocasionar com a queda do Muro de Berlim em 1989, que é um fato muito importante, né, marcando, então, o fim, né, digamos aí, não só da Guerra Fria, como também dessa bipolarização no mundo. É importante ressaltar que durante esses 40 anos, vamos dizer, seguintes aí de disputas ideológicas e militares travadas entre os Estados Unidos e a União Soviética, a tensão do mundo ela era enorme, até ponto mesmo assim de trazer sérias consequências, né, a países que muitas das vezes não se viam mergulhados em meio a esse processo. Então, tudo isso ocasionado aí devido, então, o quê? A uma grande e constante tensão de haver, então, uma guerra nuclear. E, claro, pelo envolvimento direto e indireto, né, dessas duas potências em relação a esses conflitos, né, e em diversos outros países espalhados pelo mundo, como nós vamos ter a Guerra do Vietnã e outras por diante. Agora, nunca houve uma declaração de guerra, isso que eu estou deixando bem claro para vocês nesse momento. Nunca houve aquela declaração de guerra, eu falo assim, nossa, vou para a guerra agora, vamos? Não, nunca houve isso. O que se havia era as ameaças constantes entre essas duas potências. Até porque arriscar nesse momento uma nova guerra traria aí sérias consequências para a humanidade. Até há alguns historiadores que defendem que a Guerra Fria, quando ela fecha em 1989, 1991, ela simplesmente não encerrou por inteiro, até porque nós temos alguns, né, percalços que acontecem na história atual, que é consequência dessa política vivenciada, então, neste momento. E vocês vão entender bem melhor esse processo quando nós aí estivermos estudando mais adiante no nosso material, né, algumas crises que acontecem no mundo, que é fruto justamente dessa política mal resolvida aí atrás, né? Então, algumas ainda das crises que surgiram no mundo, na história contemporânea, terá ligação direta a esse fator. Agora, vários tratados e várias conferências foram realizados nesse momento para trazer, então, o quê? A tranquilidade, trazer a paz mundial, ou preservar aquilo que se tinha, né? Então, para evitar que o conflito acontecesse ali, direto ou indiretamente, nessas proporções que se imaginava. Então, nós temos aí alguns tratados e conferências, né, vão ser realizados no panorama do pós-guerra.
E um deles acaba, então, marcando aí, né, esse processo, quando nós temos aqui, então, né, o início da bipolarização geopolítica, né, que é uma característica da Guerra Fria, né, que se vai dar dentro do processo, desde a ocupação da Alemanha pelos aliados, que venceram a guerra, agora sim você tem um vitorioso na guerra, né, e, claro, a consolidação de novas políticas em meio a tudo isso. Aquilo que eu falei para vocês é em relação ao que as regiões que passam a ser ocupadas. E é importante ressaltar a vocês que é após essa, digamos, né, consolidação política, que nós temos, então, um entrelaço de todo essa bipolarização mundial. Veja o mapa para vocês entenderem melhor. Quando nós falamos países capitalistas, são aqueles países que estão do lado de quem? Dos Estados Unidos da América. Então, nós temos aqui o Brasil. O Brasil estava, assim, do lado dos Estados Unidos, inclusive, não só por necessidade econômica, mas também por acordos políticos que estavam sendo firmados nessa fase pós-Era Vargas. É importante ressaltar aí. Então, o Brasil inicia-se uma fase democrática, mas, querendo ou não, tinha ali um apoio econômico, entre aspas, né, dos Estados Unidos, já que os Estados Unidos, né, o Brasil aceita a consolidação do capitalismo e não do socialismo. E, a partir daí, os laços econômicos se estreitam, né? Cuba, como eu disse para vocês, Angola e Moçambique são os países que acabam, né, fora, né, do leste europeu, fora da Europa, a ter, então, a participação direta em relação à questão do socialismo. Cuba, né, nós vamos ter ali uma política intensa voltada ao socialismo soviético, Angola e Moçambique na África. Então, esses são considerados países que estão socialistas, como eu disse para vocês. Olha só, a União Soviética, Mongólia, China, Vietnã, né? A Europa Oriental, o leste europeu, né? Como a gente também vê propriamente dito aí. Esses sim são considerados países, então, o quê? Socialistas, países que apoiam, então, os ideais da União Soviética. Mas vejamos alguns acordos, algumas conferências que foram firmadas nesse momento. Nós vamos ter a Conferência de Yalta, na Crimeia, União Soviética, isso em fevereiro de 1945. Reuniu-se, então, Stalin, Roosevelt e, claro, o Churchill. O objetivo deles era fazer justamente o quê? A definição das fronteiras da União Soviética. Fronteiras essas que ficariam, então, sob a proteção e o domínio, então, soviético. E aqueles que estavam fora dos domínios soviéticos estavam sob o domínio, então, americano, né? Então, é importante ressaltar que dentro desse processo, dentro dessa conferência, então, definiu-se, então, os limites, as fronteiras da União Soviética, né, no leste europeu. Isso que é o mais importante ainda, né? E quando você tem, então, a incorporação dos estados bálticos, né, dentro da União Soviética, é o caso da Estônia, Lituânia e Letônia. E criou-se, então, uma faixa de segurança, né, soviética na Europa. Nessa conferência também é importante ressaltar que ficou decidido, então, a eliminação de qualquer ideologia que estivesse voltada, então, ou de cunho que nazista, ou que tivesse, então, uma intitularização provisória, de um governo provisório. Porque, nesse momento, não era bom para não só a Europa, nesse momento, como também para outros países, e colocar ali um governo provisório, porque aí, se colocasse um governo provisório, num instante teríamos que conviver novamente com aquela ideia de ascensão de outro governo político, de outras ideias, e isso traria sérias consequências políticas, porque poderia trazer, então, a iminência de um novo conflito armado. Então, por isso que nesse momento você tem a eliminação do nazismo, né? E também aí algumas ideologias de governo provisórios também acabam, então, sendo colocadas de lado. Porque nesse momento, para que houvesse uma nova organização política, era necessário, então, que se passasse por uma eleição. E essa eleição, claro, estaria sendo, então, vamos dizer assim, vistoriada e fiscalizada pela União Soviética, Estados Unidos e Inglaterra, né, e outros países aí que compunham, né, essa nova ideia, essa nova política. Ok? Após a Conferência de Yalta, nós temos a Conferência de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, em abril de 1945. Nela,
né, contou-se com a presença então dos líderes, né, políticos aí, dos Estados Unidos, da União Soviética, China, França, Grã-Bretanha, né, fizeram parte desse momento. E ali ficou decidido que, nesse momento, estaria extinto, então, a Liga das Nações Unidas. E passou, então, né, a criação da ONU, Organização das Nações Unidas, né, que estava voltada toda a sua política para a manutenção da paz mundial, como é até hoje, né? Nas decisões políticas que você tem, então, a ONU acaba, então, interferindo. Mas ela para quê? Garantir essa paz mundial. Então, por isso, quando você tem essas reuniões que vão sendo colocadas, sempre em pauta, né? As discussões do G8, G20 e tudo mais, ali tem a presença da ONU. Por que disso? Para marcar, né, não só o seu território, como também tudo isso que acaba sendo firmado neste momento. Qual é o objetivo da ONU? Estabelecer, então, a paz mundial. Nós tivemos isso, por exemplo, no Haiti. Nós tivemos a Força de Paz da ONU, que garantiu o quê? A paz do território. Então, o objetivo máximo da ONU é garantir essa paz, para que não possa vir a acontecer o quê? Conflitos como aconteceu na Primeira, na Segunda Guerra Mundial e assim por diante. E garantindo também o quê? A vida dos seres humanos e até mesmo do próprio planeta, né? É importante ressaltar isso, porque nesse momento aí vocês vão perceber que a ONU também ela estará sempre, né, atenta aos países, né, as decisões políticas são tomadas em relação à confecção de armas nucleares. Por isso que eu falei a ideia de planeta. Não é que eu estou viajando na história, não. Isso acontece, é fato, né? Então, por isso que sempre quando há algum tipo de denúncia ou algo do tipo relacionado, né, a essa questão da confecção ou não de armas nucleares, quem acaba fazendo todo esse processo político de vistoria e tudo mais são os países que estão dentro da ONU e, claro, o órgão máximo que acaba dando a cartada final é a ONU. Ok? Isso fique claro para vocês. Então, ela vem se estabelecendo desde 1945 até os dias atuais. Nós temos a Conferência de Potsdam, ela é realizada em Berlim, né, na Alemanha, em setembro de 1945. Lembrando que após, então, as tropas soviéticas tomarem Berlim e a Alemanha, por isso que é importante lembrar, não foi só as tropas soviéticas que tomaram a Alemanha. Nós também temos Estados Unidos, França, Inglaterra, mais 45 outros países aí, inclusive o Brasil, que acabou ajudando diretamente nessa vitória dos aliados dentro da Segunda Guerra Mundial. Mas é importante ressaltar que União Soviética, Inglaterra, França e Estados Unidos tiveram um papel importante nesse processo. Por que disso? Porque nesse momento aí, em maio, né, quando a Alemanha se rende, em maio de 1945, né, houve, né, uma reunião feita por esses 4 países, né, na periferia da capital alemã, Berlim, onde ali se decidiu, então, o que fazer da Alemanha nesse momento. E após esse momento, após essa reunião, a Alemanha, então, ela passa a ser dividida em quê? Em duas partes. Berlim a capital passa a ser dividida em 2 partes. Lembrando que aquilo que se aplicava, né, na divisão da Alemanha, aplicou-se também a Berlim. Então, nesse momento aí, nós temos o quê? Uma bipolarização, marcando essa fase dessa nova geopolítica mundial. Então, após esse momento, é construído na Alemanha, pela União Soviética, né, em Berlim, um muro para simbolizar essa divisão. Então, nós temos aí, nesse momento, a divisão olha só aqui, eu acompanho o mapa, da Alemanha em Alemanha Oriental, que está sob o domínio da União Soviética, e a Alemanha Ocidental, que está sob o domínio dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra. Mas também nós temos que entender que, se a divisão se aplicou à Alemanha, também se aplicou à capital. Então, nós temos Berlim Oriental, Berlim Ocidental. Berlim Oriental, então, conduzido pela União Soviética. Berlim Ocidental, conduzido por França, Inglaterra e Estados Unidos. Está vendo? Que a divisão, então, não foi só da Alemanha, foi da capital também. Então, nesse processo aí, os vitoriosos, então, repartiram a Alemanha entre eles.
Agora, o Muro de Berlim serviu para o quê? Separar a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. Ou Berlim Oriental, Berlim Ocidental. É uma ideia, né, que se tinha nesse momento. E, claro, né, que impedia, então, a passagem de pessoas de um lado para o outro. Nós até na história brincamos, né, que do lado oriental bebia vodka, do lado ocidental bebia cerveja. Mas é uma brincadeira, só para vocês entenderem, né, essa questão, né, dessa associação que a gente faz em relação à questão da história, para vocês entenderem que o lado oriental pertencia a quem? A União Soviética, né? E o lado ocidental pertencia a quem? Aos aliados. França, Estados Unidos, Inglaterra, né? Então, nesse momento, é importante ressaltar que, em 1949, o país, então, foi formalmente dividido, dando origem, então, à República Democrática Alemã, do lado oriental, RDA, e à República Federal Alemã, do lado ocidental, a RFA. Né? E essa política ela vai perdurar até o ano de 1989, quando você tem a queda do Muro de Berlim, e depois, em 1991, o final, vamos dizer assim, então, da Guerra Fria. Todo o processo final da Guerra Fria. Né? Eu deixei para vocês aqui no finalzinho aqui um esquema, né, para vocês entenderem melhor todo esse processo. Essa é a nossa primeira parte dessa aula. Né? Claro, nós vamos ter mais outra aula retratando, né, a guerra espacial, né, retratando mais ainda o que foi essa questão do Muro de Berlim, o Comecon, né, o Cominform, que foi formado também durante esse período, o Plano Marshall, né, e, claro, o fim da Guerra Fria. Né? E é muito importante que vocês estejam atentos a esse fato histórico, porque ele é de suma importância para a compreensão da nossa história neste momento. Beijo, até a próxima aula, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham compreendido esse processo, então, histórico deste momento, né, já que faz parte de todo o nosso entrelaço, né, nesse momento aí de condensação da história, e espero vocês até aí a próxima aula. Fiquem com Deus.